Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lucimar Neibert, você está no canal Brasil Agora. Conosco o nosso convidado de sempre, professor Berlei. Boa noite, professor. Boa noite, Lucimar. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta assim, logo de cara. O que é Big Data? Uau, assim de cara? De cara, dê os seus pulos. Não dá para tomar um whisky, né? Não. A gente não combinou isso. Depois a gente se acerta, se ele colocou na fogueira. Bom, Big Data é dados, grande dado. O nome seria, a tradução mais literal seria essa, né? Grandes dados, ou grande dado. Mas dado do que exatamente? Num primeiro momento, Big Data se refere a dados, grandes dados gerados por computador. É mais ou menos esse o sentido do termo. O termo é atual, é moderno, Big Data. Ele surge com a popularização do computador, que, claro, serve às empresas num primeiro momento, e as mesmas, através da sua rede interna, de suas redes, geram dados. Imagine, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa com vários departamentos. Tem lá o departamento de transporte, tem o caixa, tem o faturamento, tem a contabilidade, o departamento pessoal e assim por diante. São vários os departamentos. Cada departamento coloca dados específicos ao seu departamento no computador. Então, lá, o setor de transporte, por exemplo, coloca dados como custo com manutenção, combustível, quanto foi investido em combustível, quanto foi aplicado ou gasto em combustível durante o mês. Tudo isso vai para uma planilha no computador. Depois, esses dados são mandados, esses dados do departamento, são mandados por uma central, a central da empresa, uma central de dados. Então, imagine todos os departamentos mandando os seus dados específicos para um banco geral de dados da empresa. O que esses dados, para que servem, afinal? Servem para que a empresa, no final do mês, tenha um raio-x completo do que aconteceu durante aquele mês. Quanto ela gastou, quanto teve de prejuízo, as peças que quebraram, a lâmpada que queimou e assim por diante. Quantos funcionários foram admitidos, quantos foram demitidos, tudo isso está numa única planilha, a planilha geral, que foi alimentada por vários dados dos vários departamentos da empresa. Então, essa planilha geral da empresa, nós podemos chamar de Big Data, ou pequena Big Data. É claro que a relação aí entre computador, internet e banco de dados é necessária para que haja, portanto, um sentido para o termo Big Data. Só que, veja, com a evolução da tecnologia, não foram só os computadores a gerarem dados. Hoje, por exemplo, um celular gera uma infinidade de dados. Gera dados de conversa, de vídeos, de áudios, né? E assim por diante. A televisão é a mesma coisa. Com a inteligência artificial, as televisões também geram dados. Você pode hoje interagir com uma televisão. Já tem casos aí, por exemplo, a chamada internet das coisas, que você pode interagir. Casos não, existem locais em que as casas são inteligentes. Você consegue interagir com uma casa, com uma geladeira. Você pode fazer uma compra em determinados locais, você faz compra pela geladeira. A geladeira já te apresenta os índices que estão faltando comumente. Você coloca um dado específico na geladeira dos alimentos que você consome e ela vai controlando a quantidade daqueles alimentos. Então tudo isso é dado. Mas também tem outros tipos de dados, como por exemplo, opiniões, programas televisivos, o que se disse num determinado programa, um programa de entrevista, ou um programa como o nosso aqui no YouTube. O YouTube gera centenas, milhares, milhões de dados toda hora, todo dia. Bem, imagine que cada um desses exemplos que eu te falei seja um departamento, ou algo parecido com um departamento de uma grande empresa.
Então, o YouTube, por exemplo, que gera uma infinidade de dados, seria um departamento. Ele gera dados como entretenimento, notícia, esporte, religião e assim por diante, né? Enfim, a televisão também gera uma série de dados. Por exemplo, quando você acessa determinados canais, a televisão está gerando o dado da sua preferência. Você prefere determinados tipos de programas e não outros. Bem, no caso de uma empresa, os departamentos mandam todos os seus dados para um banco central da empresa. Essa empresa, por sua vez, manda dados também, por exemplo, para a Receita Federal. Mas ela tem um banco de dados geral que absorve todos os dados de todos os departamentos. Então a empresa teria ela, na sua dimensão de empresa, uma Big Data. Agora, e no mundo todo? Para onde vão esses dados? Bem, não vão, porque é impossível hoje acumular todos os dados. Imagine que para controlar todos os dados gerados, hoje, todas as informações geradas, desde um celular, um aparelho de televisão, ou o YouTube, ou qualquer outra plataforma, qualquer rede social, são bilhões e bilhões de dados. Para onde vão esses dados? Alguns seguram. Por exemplo, o Google tem um padrão de reter dados de tudo que circula nas suas plataformas. Bom, pelo menos ele consegue isso em relação ao que circula na sua plataforma. Mas e as outras plataformas e os outros meios de comunicação ou meios de geração de dados? O YouTube não tem condição. Ele não tem a capacidade de armazenar, por exemplo, os dados que uma pequena empresa no interior do Paraná está gerando agora. Nem é do seu interesse. Percebe? Primeiro porque não teria como armazenar, e outro porque não tem interesse. Qual o interesse hoje do Google em saber, por exemplo, o que uma empresa, o que uma loja de material esportivo que dados ela está gerando? Isso não interessaria. Então, veja, os dados são bilhões, mas muitos estão perdidos ou fragmentados. Um Big Data é, portanto, um conceito que, digamos, possa unir todos os dados, os que interessam e os que não interessam, num único banco de dados. Por enquanto, é só um conceito. Ele ainda não existe na prática. É como se você tivesse um computador gigantesco, uma potência assombrosa, capaz de recolher todas as informações geradas no mundo todo por máquinas e pessoas, e gerar essas informações e guardá-las num só banco de dados e depois cruzá-las entre si. Percebe? Então, veja, no caso de uma empresa, vamos voltar à questão da empresa. A empresa gera vários dados porque tem vários departamentos. O departamento de transportes gera dados a respeito de gasolina, de óleo diesel, de quanto gastou, de quanto gastou em manutenção dos carros, se houve batida, se houve perda, se houve uma nova compra e assim por diante. A contabilidade também tem os seus dados, faturamento, departamento pessoal tem os seus dados. Bem, esses dados, quando vão para um único banco de dados da empresa, esses dados são cruzados entre eles, o que permite que a empresa tenha uma informação geral de tudo o que aconteceu durante um mês nas suas dependências. Percebe? Agora coloque isso em termos mundiais. Um banco de dados capaz de receber todas as informações que aconteceram no mês em todo o planeta e cruzá-los entre si. Esse é o conceito maior de Big Data. Algo hoje quase que inimaginável, quase uma ficção científica. Mas é um conceito que pode sim se tornar real, porque estruturas para isso estão sendo criadas. Ficou claro? Dá para... Não me atrapalhei muito, né? Você me pegou de surpresa. Mas é isso. Um Big Data é isso. É recolher todas as informações. Imagine, você acorda, né, pela manhã, faz as suas orações
e logo vai para, evidentemente, o smartphone para saber o que aconteceu. No momento em que você liga o seu smartphone e acessa a internet, você já está gerando um dado. Só que você é só uma entre bilhões de pessoas no planeta, certo? Um Big Data seria recolher todas as informações, não só tuas, mas do mundo inteiro, de todas as pessoas. Do mundo inteiro. Ou seja, o Big Data é capaz de recolher todos os dados gerados no mundo. Isso conceitualmente. Exceto um dado. Por exemplo, desligue todos os nossos aparelhos, tire tudo que há de eletrônico que possa interceptar o som, e aí o que nós conversarmos, isso não será recolhido pelo Big Data, porque não terá acesso, pelo menos o acesso ao áudio. Se tiver acesso somente à imagem, também é possível saber o que nós conversamos. Um dado pode ser gerado através da leitura labial. Mas se taparmos a boca e ficar só a imagem, mas não o som, o dado quase que não existirá. Existirá um dado incipiente que será o seguinte: o personagem A conversou com a personagem B por tantos minutos em tal local. Pelo menos um dado é gerado. Mas o teor, o conteúdo desse dado não. Então, para que o dado vá realmente concreto para um banco de dados, é preciso ser, pelo menos, captado em termos de som ou imagem. Entendi. Uma conversa no meio do bosque ou lá no meio do deserto do Saara, sem um aparelho eletrônico por perto, não pode ser captada não pode ser levada para um Big Data. Não gera dado nenhum. Não gera dado nenhum. Gera para Deus, porque Deus está vendo. Assim. A menos que exista um satélite também, identificando um casal de namorados, ou um casal mesmo. Conversando, trocando ideias no meio do deserto. Batendo uma lata no meio do deserto. Pois é, pessoal, tudo isso que o professor acaba de explicar sobre o Big Data como um conceito é o que a China pretende colocar em prática até 2030, e não só com sua população, mas com a população de todo o planeta. Isso significa que até 2030 a China quer ter o controle de todo e qualquer cidadão da Terra. Assustador isso, não? Isso é um filme de terror, mas não é filme. Quem analisa isso é o Rand Corporation, um think tank americano, diz o seguinte: a busca dos líderes da China para alcançar uma capacidade de inteligência artificial para executar uma variedade de funções civis e militares começa com o domínio da análise de Big Data, o uso de computadores para dar sentido a grandes conjuntos de dados. A pesquisa conduzida pelos autores desse relatório indica que a China está trabalhando agressivamente para se tornar um líder global em análise de Big Data como parte de seu plano para alcançar o status de grande potência. De fato, o presidente Xi Jinping articulou que a China deve se tornar o centro global da inteligência artificial até 2030. Os esforços de Pequim são guiados por uma estratégia nacional de Big Data, um esforço que abrange funções econômicas, militares, policiais e de inteligência. Os autores descobriram que Pequim já está usando análise de Big Data para pesquisar a população doméstica do país e aumentar suas capacidades militares. As melhorias na análise de Big Data têm apoiado o monitoramento e o controle de Pequim sobre seus cidadãos, incluindo minorias étnicas. Pequim pretende que a análise de Big Data tenha amplas aplicações no governo e no país como um todo. Está claro que a Estratégia Nacional de Big Data da China é um esforço de todo o governo. As forças de segurança pública da China estão entusiasmadas em adotar a análise de Big Data. A capacidade aumentaria significativamente sua capacidade de cumprir suas missões. A análise de Big Data embasa o sistema de crédito social da China, que integrará ferramentas derivadas de Big Data para atribuir classificações de reputação a cada cidadão chinês. Fontes primárias chinesas expressam a crença de que o domínio da análise
de Big Data posicionará melhor a China para vencer futuros conflitos militares entre grandes potências? Pergunta 1. O que especificamente os chineses procuram alcançar com a análise de Big Data? 2. O que a liderança chinesa acredita estar dentro do reino das possibilidades para análise de Big Data? Em quais setores da sociedade os tomadores de decisão chineses planejam aplicar a análise de Big Data? Bom, a pergunta, são 3 perguntas interessantes, mas não dá para respondê-las sem pegar o contexto. Você disse que até 2030 a pretensão da China é ter um controle sobre todos os cidadãos do planeta. Pois é, só que isso nos pega de surpresa porque até há poucos dias nós aqui dizíamos, eu pelo menos pensava, que a China estava pronta ou se preparando para ter um controle total sobre os seus cidadãos. Mas, Lucimar, meu amor, desculpem, coisa nossa. Inocência minha. A China está se preparando para ter um controle sobre todo e qualquer cidadão do planeta. Então, a primeira pergunta é essa. Se a possibilidade que a China prevê, a China estipulou, a possibilidade de aplicar o Big Data é global. É global. Bem, aí você pode dizer, sim, mas aonde está a novidade? Todo mundo está falando no governo mundial. Sim, no governo mundial, porém, sempre faltava esse aspecto para o governo mundial, aquele que dá controle total sobre os cidadãos da Terra. E como isso seria possível sem uma capacidade técnica e tecnológica para isso? Pois a capacidade parece que já existe. Agora é só aprimorar o sistema. Porque esse sistema depende de 3 coisas. A internet, os dados gerados pela internet, a internet das coisas, e inteligência artificial. E é exatamente nisso que a China tem trabalhado com afinco há muito tempo. O roubo de propriedade intelectual da China, todos esses anos, não foi apenas para reproduzir, fazer uma réplica perfeita do Nike, do tênis Nike, somente. Foi para algo muito maior. E aí está a resposta. A segunda questão também diz, a segunda pergunta... O que a liderança chinesa acredita estar dentro do reino das possibilidades para as análises? Isso, um controle absoluto sobre a população da Terra. Poder colocar um nome qualquer, de qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento, e ter desse nome todas as informações possíveis e imagináveis. O que ele fez no seu aniversário de 12 anos, quais são os seus amigos, quem são os seus inimigos, suas preferências, suas ligações, seu envolvimento político. Não sabe tudo sobre a pessoa. Onde estudou, que time torce e assim por diante. É quase como um Estado transparente, ou então aquilo que os governos totalitários do passado sonhavam, apenas sonhavam, mas sabiam que era impossível realizar. Outra coisa que a gente esqueceu também, os carros geram dados, né? E quanto mais tecnologia embarcada nos automóveis, mais dados eles geram. Mas também a inteligência artificial está fazendo com que os carros não precisem mais ser dirigidos por humanos, percebe? Então, o controle também vem disso. Quando se tem controle geral sobre a população da Terra, tem-se também uma ferramenta para, no caso de um indesejado do sistema, colocá-lo de lado. Basta que um carro, por exemplo, feche, tranque suas portas e vá direto para um rio. É um filme de ficção, mas é uma possibilidade. E aí está a segunda pergunta. Dentro do reino das possibilidades para a análise da Big Data,
controle total, mas também uma ação direta sobre a totalidade da população da Terra. E, em terceiro lugar, a terceira pergunta, né? Em quais setores da sociedade os tomadores de decisão chineses planejam aplicar a análise de Big Data? O primeiro e mais notório deles, que é o que já está sendo praticado, é aqui diz setores da sociedade, né? A terceira questão. Em quais setores da sociedade os tomadores de decisão chineses planejam aplicar? Nos setores de educação religiosa, ou da religião propriamente, né? Porque hoje tem campos de concentração na China especificamente para religiosos. Esses são os alvos, serão os primeiros, os preferenciais alvos deste controle do Big Data, ou do Big Brother, por assim dizer, né? O famoso olho de ovos. Professor, logo no início do vídeo você falou que para fugir do Big Data basta que 2 pessoas vão para o deserto, né? e não gerem dados no meio do deserto. Mas vamos combinar, não é toda hora que a gente pode ir para o deserto. Vamos falar a real. Tem como fugir do Big Data quando ele for implantado? Bom, aí não tem como deixar o livro do Apocalipse de lado. Porque o Apocalipse disse há 2000 anos atrás, através de João, que não haveria um tempo em que quem não tivesse um número, um código. Ele só faltou ele dizer que quem não estivesse no Big Data não poderia comprar nem vender. Tá, o deserto fica longe, mas dá para ir aí com um morrinho, no meio do mato aí, tá. Mas vai ficar lá até quando? Até quando os pernilongos começarem a sugar o sangue, né? Porque aí tem que ir no mercado comprar um repelente. Vai comprar como? Tem que estar no Big Data. A exposição é quase que uma necessidade para a sobrevivência. Você tem que estar dentro do Big Data. Mas a questão não é essa. A questão é se a China tiver essa capacidade de colocar todo mundo no Big Data, ela fará isso com um propósito de interferir diretamente na vida de todo e qualquer cidadão. Por isso é que estão surgindo já os implantes cerebrais. Percebe? Basta que o sujeito tenha um implante cerebral para que todo esse trabalho, a formação do Big Data, acabe lá na última ponta, ou seja, uma influência direta sobre o cidadão. Dona Lucimara está incomodando o sistema. Bom, basta teclar aqui uma letrinha no computador, no PC do sujeito lá do banco de dados, e quem sabe, né, o implante cerebral deu um... Delete ela. Delete a própria. É isso. Então, existem 2 formas. Fugir do Big Data provavelmente não dá. Agora, fugir deste controle que será gerado pelo Big Data, bem, aí sim é possível. Basta que o sujeito não aceite nenhuma intromissão externa no seu corpo, como, por exemplo, um implante de um chip, né? De um controle, como eu já falei sobre isso, me referindo ali ao chip desenvolvido por Elon Musk, né? Pois é. Agora, vejam só, a coisa é tão absurda, está chegando a um nível tão absurdo de controle, que logo a simples conversa em praça pública entre 2 pessoas, será considerada crime. Parece ficção, né? Mas não é. Veja, por exemplo, só um pedacinho dessa matéria saída no The Atlantic, um site de esquerda. A matéria diz o seguinte: a matéria é assinada por Derek Thompson, ele é redator da equipe do The Atlantic. Ele comprou a ideia de um professor universitário. É sempre assim, as ideias nascem na cabeça iluminada de cientista universitário, né? E depois é propagada para o povão. A matéria
matéria começa dizendo o seguinte: os pesquisadores do Covid-19 exaltaram corretamente a virtude das máscaras, saudaram a necessidade de ventilação e elogiaram a natureza salutar das atividades ao ar livre. Mas outra tática comportamental não recebeu atenção suficiente, em parte porque se dá a conhecer por sua ausência. Essa tática é o silêncio. Sim, finalmente, diz o autor da matéria, sim, finalmente é hora de falar, nesta pandemia, sobre a importância de não falar nesta pandemia. Abre aspas. Todas as vias de transmissão viral diminuiriam se falássemos menos, ou falássemos pelo menos menos alto, em espaços públicos, disse-me José Jimenez, professor da Universidade do Colorado em Boulder, que estuda a transmissão de doenças. Aí ele faz uma exposição de que Covid ele tem que ter uma força de transmissão, e aí a palavra passa a ser um agente da transmissão, a palavra oral, a palavra falada. Então já surgiu aí também, no nosso curto horizonte, os primeiros sinais de que conversas em público serão as próximas coisas a serem criminalizadas. Porque, afinal, é perigosíssimo ouvir um sujeito falando em público, principalmente em voz alta. Tudo isso é controle, tudo isso faz parte do pacote do terror que nós viveremos logo mais. Já estamos vivendo o terror do fique em casa, do não saia sem máscara, mas isso é só o começo. É preciso inibir conversas em público. E aqui eu me lembro de um canal que eu frequentava, parei de frequentar por falta de tempo, um canal de uma moça que fala sobre a Polônia. Ela saiu do Brasil, foi viver na Polônia, e ela, num dos vídeos, comentava o seguinte: olha, não estranhe, se você vier para a Polônia, não converse, não aborde um polonês que você não conhece. Eles ficam retraídos e muitos até se ofendem. Por quê? Porque eles sofreram muito na mão dos comunistas. Quando os comunistas dominavam a Polônia, duas pessoas conversando em público podiam ser levadas para a delegacia para dizerem o que conversavam. Por isso, é muito comum ver ainda hoje um polonês olhando para os sapatos, sem falar nada. Nem esboçar um sorriso, porque eles vinham perguntar por que Está sorrindo por quê, aí, ô Zé Mané? O que você está tramando? É isso. Pois é isso que eles querem colocar hoje, isso na realidade polonesa, mas agora nós estamos falando da realidade mundial. Eles querem implantar esse controle no mundo todo. Conversar em público será crime. Estão tramando o quê? Né? Esse é o mundo que nós estamos caminhando, Lucimar. Infelizmente. E outro detalhe, para quem não sabe, a Bíblia tem razão. E não é. E não é? É isso aí, pessoal. Vamos nos despedindo por aqui. Hoje fomos longe demais. Eu só quero mandar um abraço, se você me permite. Você não me deixa falar muito no seu canal, mas eu vou conquistando o meu espaço à força. Quero mandar um abraço para o nosso querido amigo Cadinho. O Cadinho. Cadinho nos deu um baita incentivo ontem, né? Foi. Obrigado, Cadinho. Todos os dias, todos os comentários do Cadinho são... às vezes são puxões de orelha muito sutis, mas doem um Cadinho. Não seja chorão. Eu tenho abraços aqui, gente, mas eu não organizei, então vamos deixar para amanhã. Você falou demais, falou 2 horas sem parar, não dá para mandar abraço. Tá vendo? Não sobra tempo. Assim não dá, pô. Os abraços. Quero pedir para vocês, curtam. Deixem o like. Eu ia falar curtir o vídeo, mas deixem o like. Tá? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito e acione o sininho. E se de repente vocês não receberem as notificações, porque costuma acontecer, né?
com bastante frequência, saibam que esse canal tem vídeo todos os dias, entre 6h30 e 7 horas. Às vezes, as pessoas se atrasam um pouquinho, aí fica um pouquinho mais tarde, mas todo dia tem vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Ainda bem que essa fala é sua, porque senão eu diria, se você gostou do like, deixe o seu vídeo. Beijo a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã.